Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz de estar nessa casa uma vez mais, né, pastor? Quem está aqui disponível para o Senhor? Ô, glória. Nós estávamos ontem lá em Ubatuba. Quando eu conversei com o pastor falou, vem para cá amanhã. Falei, amém, a gente vai dar glória a Deus. Aí passou mais um pouquinho de conversa. Vem aqui e traz uma palavra. Eu falei, amém, a gente já ia mesmo. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. E esse lugar é um lugar que nós amamos vir. Porque nós sentimos a presença de Deus. E eu sentei ali. E eu não sei você, mas eu já fui incendiada. O ambiente, ele pode até estar quente, mas a presença do Senhor, ela continua incendiando os corações que estão abertos aqui para adorar a Ele nessa noite. Se ainda tem um pouquinho de glória aí para dar para Ele, se ainda tem um pouquinho de aleluia aí para dar para Ele. E eu vou lhe dizer uma coisa, pastor, eu sentei ali. E o Senhor disse assim para mim, diga a Ele para Ele se preparar. Porque eu vi um nome mudança em cima da sua cabeça. E o Senhor manda eu lhe dizer, vai mudar uma vez mais. Porque o ambiente já vai ficar menor ainda do que já está. Porque o céu está em movimento em favor da tua vida e em favor desta casa. Eu não sei o que Deus, Ele está fazendo, mas o céu, Ele está te dizendo nessa noite, se prepara, porque vai mudar para um lugar maior, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê na vitória da casa, glorifica em nome de Jesus. Irmãos, eu cheguei aqui com uma palavra no meu espírito e eu quero compartilhar com você nessa noite. Você vai abrir comigo a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, verso 11. Depois Josué, capítulo 3. Nós vamos ler o 5, o 7, o 9 e o 11. Aleluia. Josué, capítulo 1, versículo 11. A tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente. Ela é atualizada. Eu não sei você para chegar aqui, mas foi batalha, viu? Chegamos no meio do caminho, falei, cadê meu sapato? Estava descalça dentro do carro, falei, cadê meu sapato, meu Deus? Falei, pois se ele não aparecer, eu vou entrar descalça. Mas eu vou adorar a Deus. Todos acharam? Nos diz assim, o título vai dizer, instrução para a passagem do Jordão. Diz assim, vou tentar ler com vocês pela Bíblia de vocês. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, diz comigo, 3 dias, passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Agora você vai para Josué 3, verso 5. Todos acharam? Posso ler na minha tradução aqui? E Josué disse ao povo, purificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. No 7, e o Senhor disse a Josué, desde hoje começarei a engrandecer-te diante deste povo, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Agora no 9. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos e ficai atento às palavras do Senhor
vosso Deus. No 11, o Senhor diz: eis que a arca da aliança do Senhor, o Deus de toda a terra, passará este Jordão à frente de vocês. Você entendeu o que você leu aí? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, bendito seja o Senhor para todos sempre por esta palavra. Pai, uma vez mais, ó Deus, te exaltamos, porque nós sabemos, meu Pai, que não é, Senhor, um instrumento, mas é a Tua palavra que continua sendo eficaz. Pai, nós sabemos, ó Deus, que não é a voz, não é, Pai, a boca, não é o instrumento, mas é a Tua palavra que tem o poder, ó Deus, de se manifestar e fazer maravilhas, milagres, prodígios, ó Pai, e operar, ó Deus, aquilo que nós não conseguimos operar. Senhor, prepara, Pai, os nossos corações para receber aquilo que o Senhor já derramou nesta noite. Prepara-nos, ó Pai, para receber a nossa porção através da Tua palavra, que é viva, eficaz e vai nos entregar aquilo a qual lhe apraz nessa noite, e nós te glorificamos uma vez mais. Aleluia, oh glória. É uma palavra muito simples que todo mundo conhece, que fala sobre a chamada e a entrega da confiança de Deus na vida de um homem chamado Josué. A Bíblia vai dizer que Josué, ele estava muito acostumado a receber orientações de um líder. Porém, como o que Deus tinha com ele era algo extraordinário, o próprio Deus chega a um momento na trajetória de Josué, baseado no seguimento e obediência de Josué, aquilo que Josué vinha aprendendo com Moisés, direcionado por Deus. Deus olha para Josué e diz: Josué, agora você já está preparado para receber não mais de homem, mas de mim, o direcionamento para aquilo que eu tenho preparado para você. Eu já quero liberar nessa noite a primeira palavra de Deus. O céu te trouxe aqui e está lhe dizendo: preparado você já está, e Ele libera direcionamento para que você venha tomar posse da promessa que Ele lhe fez. Josué, ele estava acostumado a obedecer tudo aquilo que Moisés direcionava para ele. Porém, o que Deus começou a fazer agora era diferente. Porque a partir de agora, Josué não ouviria mais a direção através de Moisés, mas ele ouviria direto do próprio Deus. Alguém está precisando de conselho, alguém está precisando de direcionamento de Deus. O Senhor está dizendo nessa noite: a partir de agora, ei, eu mesmo começo a me manifestar diretamente com você, para instruir, direcionar, aconselhar em meio à promessa que já havia feito sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que Josué, então, ele teme, mas Josué sempre foi um homem corajoso. Ele temia não conseguir dar continuidade sozinho, porque ele se sentia sozinho diante daquele cenário novo. Era uma novidade na vida de Josué, mas não era novidade para Deus, aquilo que Deus já havia capacitado ele. Porque muitas vezes nós não entendemos, achamos que somos dependentes, e o céu está sempre nos dizendo: já foi preparado, já está capacitado, não tem nada que vai paralisar de você receber ou continuar a tua jornada. A gente mais teme, não é porque a gente não vai conseguir, é porque a gente se sente incapaz.
é porque a gente acha que a gente não está pronto para avançar e receber de Deus aquilo que Deus já prometeu que faria. A Bíblia vai dizer que Josué ele teme, mas o próprio Deus o encoraja e vai dizer: ei, Josué, se você soubesse o que eu tenho para fazer através de você, se você soubesse o que eu tenho para fazer com a tua trajetória, você não temeria, mas confiaria na promessa de Deus sobre a tua vida. Josué estava temendo, Deus o encorajou. Porém o Senhor disse a ele: agora que você já está preparado, não temas. O único cuidado que você tem que ter é de estar atento à minha direção e às minhas palavras. Você não precisa estar confiante na força do teu braço, mas precisa estar confiante na direção do céu, na orientação de Deus, porque vai ter momentos que a minha habilidade e a tua habilidade, única coisa que vai fazer é atrapalhar aquilo que Deus ele tem para fazer comigo e com você. Por isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite: continua confiando na minha direção, continua confiando na minha capacitação. O teu papel é obedecer à direção que Deus ele lhe dá. E o resto é com o Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus então chama Josué e instrui Josué. Ele vai dizer: Josué, diga ao povo que chegou um momento crucial na história deles. Diga ao povo que daqui 3 dias eles estejam preparados, porque vai ter um Jordão para atravessar, mas o Jordão é necessário para que alcance a terra que eu já havia prometido. O povo não estava despercebido nem despreparado, porque o Senhor já havia orientado, Deus já havia dado conselho através da vida de Josué, dizendo: Josué, manda que o povo se prepare, porque eles vão atravessar o Jordão. E é um momento crucial na vida do povo, porque o Jordão ele representa a trajetória de um povo, mas a mudança de cenário e de vida deste mesmo povo. A gente muitas vezes se acovarda, tem medo de enfrentar alguma situação, tem medo do que vai passar, do que está acontecendo, não sabe aonde vai chegar, mas o Senhor está dizendo, através da palavra dEle: ei, se prepara, porque você vai atravessar o Jordão, e eu darei vitória no meio da trajetória. O Jordão é meio assustador, né, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que se você for meditar na história, ele é um rio de 200 quilômetros, aproximadamente. E ele tem cerca de 30 metros. No começo ele começa até que raso, mas quando vai chegando no meio, começa a ficar mais profundo. Você começa a perder, na ótica humana, o movimento. É assim na jornada da nossa vida, no processo. Quando a gente começa muito bem, porque todo começo é muito bom, mas quando chega no meio do caminho, parece que a gente perde o movimento, parece que a gente já não sente mais as bases, os pés firmes no chão, a gente perde a firmeza, a gente se sente inseguro, e é nesse momento que Deus, Ele vai provar para mim e para você que Ele continua cuidando de mim e de você no meio da nossa jornada. É muito fácil a gente confiar em Deus quando a gente se sente seguro, quando o ambiente é favorável. É muito fácil a gente confiar em Deus quando a conta chegou e eu tenho dinheiro para pagar.
ou quando a coisa está acontecendo, mas eu tenho recurso, eu tenho estabilidade, eu estou estruturada e eu, por meios de mim mesmo, das minhas mãos, eu consigo resolver o cenário, a situação. Mas o que Deus queria provar para o povo é o mesmo que Ele quer provar para mim e para você. Que independente de mim, de você, da nossa estrutura, Ele continua sendo o nosso Deus. Independente da nossa estrutura, Ele continua cuidando de tudo em favor de mim e de você. Deus não quer que a gente venha crer quando está tudo muito bom. Ele quer que a gente venha crer para viver o milagre extraordinário dele sobre a nossa vida. Porque senão, como eu vou dizer que Ele é o meu Salvador? Como é que eu vou dizer que Ele é o meu Senhor? Se tudo que eu caminhei, tudo que eu fiz, foi por meios das minhas habilidades. E parece que tem momentos na vida da gente que Deus, Ele trava todas as portas, Ele faz com que as nossas habilidades deixam de ser favoráveis e passam a ser defeitos, para que a gente entenda que a nossa vitória, ela continua vindo das mãos do Senhor. E Deus vai dizer para o povo: se prepara, porque daqui 3 dias tem um Jordão para ser atravessado. Porque aquilo que você precisa continua sendo do lado de lá, vai ter que atravessar o Jordão. A Bíblia diz que chega então esse grande dia, o dia de se atravessar o Rio Jordão. O povo está todo preparado e a orientação de Deus a Josué: Josué, pede para que o povo fique atento à Arca da Aliança. E quando a Arca da Aliança estiver passando, é o momento do povo se levantar e seguir conforme a Arca da Aliança. O que Deus está dizendo? Continua seguindo na chamada e no comprometimento que você um dia fez com o Senhor e que o Senhor um dia confirmou com você. Continua seguindo fiel na aliança que Deus, Ele fez com você e que você fez com Ele outrora. A Bíblia vai dizer que o povo se levanta, a arca chega e é a hora de passar pelo Jordão. É a hora de enfrentar o momento que o povo mais temia. Só que muitas vezes a gente vai temer, a gente vai se sentir inseguro, porque a gente está olhando na nossa ótica humana. Porque quando nós olhamos para o céu, a gente vai entender que não é eu e você que vamos atravessar um momento de dificuldade ou aquela situação impossível, mas é a presença de Deus que vai na nossa frente, abrindo o caminho para que eu e você venha prosseguir. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus fala para Josué: Josué, avisa ao povo que esteja atento à minha palavra. E qual é a palavra de Deus? Não é vocês que vão na frente, mas é a minha presença que vai abrir o Jordão. É a minha presença que vai fazer o rompimento necessário para que você venha passar firme pelo processo em que você está passando. É a minha presença que vai garantir a vitória que você precisa no meio desse Jordão para você conquistar a promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa, mas para que essa promessa se cumprisse, o povo precisaria tomar posição. Porque quando Ele diz: ei, santifica e se purifica, porque amanhã vai haver maravilha no meio de vós. Eu fui tentar entender, por que se purificar e se santificar? O povo já não estava santificado, já não estava seguindo as orientações de Josué, seguindo as orientações dadas por Deus a Josué.
Porque muitas vezes não é só a gente se consagrar, mas é também a gente ter comportamento diante das adversidades, é a gente ter posicionamento, é a gente construir e reconstruir as bases para que a gente possa viver a promessa de Deus. E eu fui entendendo, Deus, quantas vezes o Senhor faz uma promessa para a nossa vida, e a gente demora tanto tempo para alcançar aquilo que Deus, Ele tinha prometido. Porque Deus quer que a gente se posicione, mas não é no posicionamento que a gente acha que tem que tomar, não. É no posicionamento direcionado por Deus. Para atravessar o Jordão, eu não poderia estar de qualquer maneira. Eu não estou dizendo de qualquer maneira num jejum. Eu não estou dizendo de qualquer maneira em meditar na palavra, mas é tendo comportamento. E o Senhor está dizendo, através dessa palavra, para mim e para você: ei, se separe, se prepare, porque amanhã haverá sinais de maravilhas no meio de vós. Amanhã haverá sinais e prodígios no meio de vós, para que este Jordão, ele seja sim rompido, e a minha igreja, ela passe firme com os pés secos. O Jordão não vai paralisar você. O Jordão é o cenário de dificuldade do nosso dia a dia. É aquilo que a nossa mão não consegue resolver. O Jordão é aquilo que os meus pés não alcançam e que vai precisar do auxílio de Deus. Quantos Jordão nós temos na nossa vida? Quantos Jordão tem diante da gente? E além do Jordão, a Bíblia diz que ainda tinha muitos adversários, muitas barreiras, para que a gente pudesse, para que o povo de Israel pudesse atravessar aquele Jordão. Não era só o rio o problema. Não era só o Jordão, que chegaria um momento em que os meus pés não alcançariam mais a firmeza de uma terra. Mas era também as barreiras para que eu atravessasse ele. Era também os inimigos que tentariam de toda maneira impedir que eu atravessasse o Jordão, para que eu não tomasse posse da promessa de Deus sobre a minha vida. A Bíblia vai dizer que o povo até fica temeroso, mas na orientação de Deus, o povo começa a confiar em Deus e a seguir a orientação, o conselho e o direcionamento de Deus. O Senhor está dizendo através dessa simples palavra: ei, não tema diante do Jordão, porque você vai atravessar para alcançar a promessa. Não é essa dificuldade que vai te paralisar para você alcançar a promessa, porque o que você precisa já foi preparado. A arca da aliança, ela já está na tua frente. A presença de Deus, ela já está diante deste Jordão, e a única coisa que nós vamos fazer é prosseguir atrás, seguindo a presença de Deus, a arca da aliança. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Não olha para o Jordão, mas olha para a arca. Não olha para a dificuldade, mas olha para a arca. Não olha para a adversidade, continua olhando para a aliança que Deus ele fez com você, porque Ele garante a tua vitória. Se a gente for olhar com os nossos olhos carnais, a nossa alma vai gemer, a gente vai olhar a nossa impossibilidade e a gente vai dizer: não consigo, não vou romper, não vou prosseguir. Mas o céu está dizendo: o teu papel é continuar seguindo a arca da aliança, continua seguindo a presença, continua acompanhando a presença,
fixa os teus olhos na presença e prossiga, porque é ela que está diante de você, é ela que vai garantir a travessia, é ela que vai operar maravilhas, é ela que vai realizar, é ela que vai fazer. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Por isso que Josué vai dizer: ei, não fica desapercebido não. Fica atento ao que Deus lhe disser. Não fica desatento não. Não fica cocheando em dois pensamentos não. Naquilo que você é capaz de fazer, entre aquilo que Deus, Ele está dizendo que você vai fazer. Porque uma coisa é a gente falar assim: olha, eu tenho um barquinho aqui, eu posso utilizar ele. Eu tenho um meio aqui, ou eu tenho um contato que vai facilitar da promessa de Deus se cumprir na minha vida. Mas não é isso que Deus Ele quer. Ele quer que eu e você não cocheiem em dois pensamentos, mas esteja ligado à voz e à direção de Deus. O que é que Josué vai dizer para o povo? Ei, fique atento àquilo que Deus Ele está dizendo para você. E em seguida vem a voz de Deus e ecoa como uma direção, dizendo: ei, pode avançar, porque quem vai na tua frente é a presença do Todo-Poderoso. Se estava desanimado, ei, achando que não ia conseguir, se coloca de pé e continua e avança, porque na tua frente quem está indo é a presença do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Como é que eu vou desanimar? Como é que eu vou olhar para a adversidade e vou dizer: eu não vou conseguir? Na minha ótica eu não vou mesmo. Nos meus olhos o cenário não vai mudar mesmo. Mas ei, a Bíblia vai dizer que nós somos convidados a viver não por vista, mas por fé. Então eu tenho que crer naquilo que Ele prometeu, porque Ele continua sendo fiel. Se Ele prometeu que esse Jordão vai ser atravessado, eu não quero saber de que maneira Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Se Ele fez uma promessa para você, eu quero dizer uma coisa: não fica esperando que Ele venha dar explicação de como Ele vai fazer. Apenas creia e siga a voz dEle, que está mandando você se esforçar e seguir a arca da aliança. Eu costumo dizer: Senhor, eu não sei por onde vai vir aquilo que eu preciso, mas eu sei que vai vir, porque quem prometeu não mente. Quem prometeu sabe como faz. Quem prometeu garante. Quem prometeu não é amador como eu e você. Quem prometeu tem o poder de todas as coisas e o domínio de todas as coisas, inclusive do tempo, sobre a sua mão. E a gente muitas vezes se pega dizendo: Deus, o Senhor falou já faz tanto tempo. Parece que nada muda, nada acontece, mas o Senhor está dizendo: eu sou o tempo. É só você continuar em mim, que você vai descansar. Os teus olhos não vão enxergar a adversidade, mas vai enxergar a arca. Continua fixado, com os teus olhos firmes na arca, porque quem está conduzindo este negócio é a presença de Deus. E este Jordão, ei, eu tenho uma notícia para você: ele pode ser cumprido fundo, como for, mas ele continua sendo nada diante daquele que está indo na nossa frente.
aquilo que está diante de você, aquela dificuldade é pequena demais para aquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Aquilo que eu e você estamos olhando no dia de hoje é pequeno demais diante do poder de um Deus tão grandioso que tem compromisso comigo e com você, comedor de arroz e feijão, falhos. Ô irmão, a gente é tão falho e Deus é tão fiel. Quantas coisas que a gente não promete para Deus e chega na hora de fazer, não dá conta. Vai lá dizer: Deus, me perdoe porque eu falei. Deus, eu não vou poder fazer porque eu não tenho condições. Mas Ele não faz assim comigo e com você. Ele olha para mim e para você, Ele diz: você é infiel. Na sua pequenez, eu continuo sendo fiel. E não tem Jordão, não tem adversário, não tem deserto, não tem inferno que vai paralisar. Ei, você vai chegar na promessa, porque quem prometeu, não prometeu baseado na tua força, mas prometeu baseado na fidelidade dEle comigo e com você. Ele só quer que você confie. Ele só quer que você entenda que a especialidade dele é operar milagres e maravilhas. Ele só quer que você entenda que ele não precisa de você, mas que eu e você necessitamos do mover dele para viver o extraordinário. Olha que coisa doida. Ele vai fazer uma promessa para a gente. E muitas vezes a gente ainda vai se rebelar contra Ele. Por algo que a gente nem tinha sonhado. Por algo que a gente nem queria. Mas que Ele prometeu. E que aquilo mudaria a nossa história. Ele promete que vai mudar e Ele muda. Ele promete que Ele vai dar vitória e Ele dá. Ele promete que Ele vai fazer e Ele faz. E não é na dependência da minha ou da tua habilidade. Pelo contrário, Ele vai sempre prometer para mim e para você aquilo que para mim e para você é impossível. Porque Ele quer que eu e você viva o impossível dEle na nossa história. E Ele é tão maravilhoso que Ele ainda vai olhar e vai dizer: quer saber? Ei, você está cercado no meio de um povo que ainda não acredita na promessa de Deus sobre a tua vida. Ele ainda vai dizer: vou te exaltar no meio desse povo. Vou mostrar para esse povo que eu não te chamei para brincadeira, não. Vou mostrar para este povo que eu te chamei para te exaltar. Que quando eu te chamei por cabeça. Que quando eu te chamei para que você vivesse o extraordinário. E que todos vissem que há uma diferença daquele que tem a promessa, daquele que é selado, daquele que é escolhido por Deus. Há uma diferença. E a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite é: aconteça o que acontecer, fique tranquilo, porque você vai atravessar este Jordão. Aconteça o que acontecer, fique tranquilo, porque tudo está sobre a responsabilidade dEle. Quem está na tua frente é Ele. Quem vai garantir essa travessia desta adversidade é Ele. Você vai chegar na promessa. Você vai chegar na terra prometida, porque quem falou continua garantindo. O nosso papel é não tirar o olho da arca.
E o adversário vai dizer: está perdendo tanto tempo no mesmo processo. Ele vai dizer: será que Deus tem mesmo isso? Será que a promessa quem fez de verdade foi Ele? E aí a gente vai cochear em dois pensamentos. E ele vai dizer, o adversário vai minar nossa mente. E vai dizer: será que não está demorando? Porque não foi Ele que prometeu. Mas Ele continua te dizendo, continua olhando para a arca, porque você vai alcançar a promessa de Deus sobre a tua casa, queira o inferno ou não, porque o céu foi quem prometeu. E quando Deus decide trabalhar, não tem quem impeça o trabalhar de Deus. Quando Deus ele decreta o tempo, não tem quem muda, porque Ele muda, e Ele manda dizer nessa noite, Ele muda o que for necessário mudar, mas a tua casa vai viver a promessa de Deus, a tua casa vai experimentar o tempo preparado de Deus. Ele muda o que for necessário mudar, mas este Jordão você vai atravessar e o nome dele vai ser glorificado, porque quem promete é fiel. Ele não brinca com o meu e o seu sentimento, não. Ele nos chama, nos capacita, nos encoraja e entrega aquilo que Ele prometeu para mim e para você, porque Ele continua sendo Deus e Pai zeloso. Ele está trabalhando. E eu vejo um tempo dentro de um tempo. E um tempo se esgotando. Porque o Senhor manda eu lhe dizer, Ele está encerrando um ciclo. E Ele está abrindo um novo ciclo para a tua vida, para a tua casa. E a tua casa vai começar a experimentar um tempo novo de Deus. E o Senhor me diz assim: esse tempo é tão aguardado, é um tempo tão esperado, mas é o tempo de Deus. E não tem mais raposinha que vai minar o campo da tua casa. Não tem mais raposinha que vai te roubar. Não tem mais raposinha que vai destruir na raiz. Porque quando você pensa que vai, parece que tudo trava de novo, parece que se levanta uma onda gigante e começa todo um reboliço. Mas o Senhor está te dizendo, eu vejo um tempo de paz. Há um tempo de paz. E o Senhor está te dizendo que nesse tempo, Ele vai te levantar de uma maneira diferente. Porque existe algo que é necessário e que vai ser organizado por Deus. Porque eu vejo o céu organizando a tua história, organizando a tua casa. Ele está trazendo cura e restauração e dizendo: a tua casa vai viver o tempo de extraordinário de Deus. Eu vejo um tempo de paz chegando, para que você possa entender a direção de Deus. Porque o adversário tentou te roubar de várias maneiras, em várias situações. Mas o Senhor está te dizendo, Ele está firmando a tua estaca, Ele está te estruturando, Ele está trabalhando em você de dentro para fora. Ele está te estruturando para que você venha estar de pé e viver a promessa de Deus, porque a tua casa, ei, ela é separada do céu, a tua casa é escolhida de Deus, e vocês vão contemplar a promessa de Deus sobre a tua vida. Quem crê na promessa dela?
Quem crê no que Deus, Ele está fazendo. Quem crê no Deus que está dizendo, fixa o teu olho na arca, para de olhar os barulhos ao redor, continue fixado na arca da aliança, porque quem fez aliança com você, Ele continua te garantindo. Deus, Ele tem mudança de história, e o Senhor manda eu lhe dizer nessa noite, a travessia desse Jordão é crucial, é a mudança de fase, é a mudança de história, é a mudança de ciclo que você precisa. Você pode não estar entendendo, mas essa dificuldade, ela está a um passo da tua vitória. Quem crê que você está a um passo de alcançar a promessa de Deus? Quem crê que você está a um passo de viver a promessa extraordinária de Deus? O recado de Deus para você é: continua confiando, porque Ele continua sendo fiel. Quem crê nessa palavra? Quem crê que Deus está te atravessando esse Jordão? Não temas, continue firme, não temas, continue firme, porque o Deus que te chamou continua te garantindo. Eu vejo o Senhor abraçando a tua alma nessa noite. Olha aqui para mim, isso é muito especial para o Senhor. Eu não conheço a tua vida nem a tua jornada, mas o adversário já tentou te paralisar várias vezes. Ele já tentou tocar na tua saúde. Ele já tentou te colocar com depressão. E como ele ataca a tua área emocional. Mas eu vejo o Senhor abraçando a tua alma nessa noite, e Ele está te dizendo, Ele te abraça como um pai abraça um filho, te fortalecendo, te colocando de pé. Eu vejo Deus trabalhando no teu coração, eu vejo Deus limpando algumas coisas, porque está aqui até a nossa pastora, vai saber falar melhor que eu sobre isso. Porque muitas vezes a nossa trajetória, ela vai causando algumas marcas na nossa alma. E a gente sempre muito durão no nosso posicionamento, vai guardando muitas coisas, e diante de alguns cenários, aquelas coisas que ficam muito guardadas na nossa alma, vai causando um mal danado. Mas eu vejo o céu te curando nessa noite, curando o teu interior, que tem afetado na tua saúde. Eu vejo o céu curando a tua alma, mexendo na tua estrutura. Tem mudança que é exterior, mas tem mudança que é de dentro para fora, e que só o Senhor pode fazer. E eu vejo Deus fazendo uma mudança de dentro para fora em você. Sabe quando Deus parece que traz até no nosso pensamento, a gente começa a ver as coisas numa pureza, numa inocência, e a gente vai modificando aquela nossa rigidez para a vida. Porque Deus está dizendo assim para mim: diga para Ele que eu vou fazer Ele experimentar uma vida mais leve. Eu vejo como se muitos pesos fossem sendo estourados dos teus ombros. Sabe quando a gente vai caminhando com sacos de areia nas costas? Eu vejo Deus rompendo esses
pesos dos teus ombros, e você vai começar a experimentar uma leveza da parte de Deus e caminhar com uma paz que você ainda não experimentou, mas que você vai provar, porque o céu está te dizendo: há uma diferença de servir a Deus. O jugo dele é leve e o fardo dele é suave. Ele não faz a gente caminhar cansado, mas ele traz esperança. Eu vejo Deus trazendo leveza para a tua caminhada. E esse toque de Deus, esse abraço de Deus na tua vida, você vai experimentar e vai dizer: meu Deus, por que é que eu não provei disso antes? Porque o Senhor está te tocando. E Ele vai mudar até a sua maneira de olhar. Porque isso é o que a presença de Deus, ela faz. Porque o Senhor diz: a tua casa precisa viver isso. É o que Deus Ele tem preparado para você e para a tua família. Você crê que tem uma vitória de Deus? Eu vejo Deus te sarando as tuas mágoas, as tuas tristezas. O que foi, foi. O Senhor manda lhe dizer: o que passou, passou. Eis que Ele começa a fazer algo novo daqui para frente. É uma história nova. É um tempo novo. E você vai viver como? Vai provar como é bom viver na presença de Deus. Quem crê na vitória dEle? Aplaude ao Senhor pela vida dEle. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.